Vamos lá, vamos seguir em frente ainda na política. Vamos falar aqui nessa quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro nomeou o dramaturgo Roberto Alvim para o comando da Secretaria Especial da Cultura. Ele exercia o cargo de diretor do Centro de Artes Cênicas da Funarte. Publicada em edição extra do Diário Oficial da União, a nomeação se deu após o anúncio de que a secretaria seria transferida do Ministério da Cidadania para o Ministério do Turismo, comandado por Marcelo Álvaro Antônio. A Secretaria da Cultura foi criada para substituir o Ministério da Cultura, extinto no início da gestão Bolsonaro. Com a decisão de ontem, passam a ficar sob a responsabilidade do Ministério do Turismo questões como a política nacional para a cultura, a regulação dos direitos autorais e a proteção do patrimônio histórico, artístico e cultural. Vamos lá, quero ouvir de vocês aí. Lembrando que recentemente esse Roberto Alvim aqui, que é o secretário da Cultura, chamou a atriz Fernanda Montenegro de mentirosa. É verdade. Pra quem não lembra, a Fernanda Montenegro posou como uma bruxa para a capa da revista 451, a revista literária, meio que uma alusão à censura, da época que se queimavam livros, inclusive. A Fernanda Montenegro, então, foi atacada nas redes sociais pelo Roberto Alvim com o seguinte texto: a foto da sórdida Fernanda Montenegro como bruxa sendo queimada em fogueira de livros, publicada hoje na capa de uma revista esquerdista, mostra muito bem a canalice abissal dessas pessoas. Na época, toda a classe artística repudiou o comentário do Roberto Alvim, que basicamente chamou a maior atriz desse país de sórdida e mentirosa. O próprio chefe dele na Funarte, órgão então em que ele trabalhava, também repudiou. Isso acabou ocasionando o seu afastamento e chama a atenção então que o Jair Bolsonaro premie para a Secretaria da Cultura alguém que ataca diretamente a Fernanda Montenegro. A nomeação dele chegou a tentar ser barrada pelo ministro Osmar Terra, segundo a revista Época, mas o Bolsonaro não abriu mão de nomeá-lo. O Osmar Terra se mostrou radicalmente contra para ele. E o Bolsonaro, claro, já deu algumas declarações sobre o assunto, entre elas, a classe artística deve ficar feliz aí. São gestos de destruição da cultura brasileira, então, porque a nomeação do Alvim e, ao mesmo tempo, a ida da Secretaria da Cultura para um ministério que está extremamente corrompido, estremecido. Né? Você tem uma redução aí de ministérios. Eu acho que esse é mais um caso, gente, do sujeito oculto, de fatos ocultos que a imprensa não revela. Se a gente for... eu reputo absolutamente reprovável esse tipo de insulto a Fernanda Montenegro, que é a maior atriz do Brasil, que posou como se tivesse um clima de censura no país, e o Alvim se contrapõe a esse tipo de percepção da realidade. Mas falta dizer da história do Alvim. Ninguém contou a história do Alvim. Eu pesquisei e eu percebi que esse é um caso de silêncio orquestrado pela própria imprensa de fato. O Alvim tem uma história de censura e cerceamento, pessoal. Ele era um cara de esquerda, amigo de Chico Buarque, amigo do Zé Celso, professor do Sesc, um dos dramaturgos mais interessantes de São Paulo, que montou Ibsen, Tchekhov, vários autores, que pelas razões dele, em algum momento, se resolveu se converter num conservador, virou leitor assíduo do Olavo de Carvalho, teve um piripaque, virou evangélico, e se declarou bolsonarista e evangélico num determinado momento da sua vida. Foi censurado e perseguido de todas as formas, sofreu ameaças de morte, perdeu todos os alunos do Sesc, perdeu amigos, perdeu trabalho, foi chamado nas ruas, no trabalho dele, de fascista, ouviu, segundo ele, atores dizerem que tinham se envergonhado de trabalharem com ele. Ele montou uma peça baseada num livro do Chico Buarque chamado Leite Derramado. Foi proibido pelo Chico, que era um grande amigo dele, de fazer a peça, de ter os direitos da peça. Enfim, perdeu amizades, oportunidade de trabalhar, foi absolutamente cerceado por uma inteligência, que eu digo, que vai além do Estado. Vocês estão dizendo que o Estado promove uma censura cultural. Ele foi censurado, perseguido e cerceado por uma inteligência, por um Estado alternativo, que é muito maior que o Estado, que é um Estado de uma esquerda obtusa. A gente vai falar daqui a pouco sobre a queda do Muro de Berlim. Para certas pessoas, o Muro de Berlim ainda não caiu. Mais uma vez, não estou justificando os ataques que ele fez a Fernanda Montenegro, mas para uma pessoa que sofreu na pele
na carne, a injusta manifestação de todos os amigos, simplesmente por uma questão ideológica que se contrapõe a deles, inclusive pelo Chico Buarque, o grande artista Chico Buarque, que é um desses ideopatas. Entenda, gente, um grande gênio pode cometer barbaridades como essa, canalices como essa. Uma coisa não exclui a outra. O caráter, às vezes, não se coaduna ao grande talento. Então, eu acho o seguinte, isso é um ressentimento retroalimentado. Existe um Estado para além do Estado brasileiro, um Estado de percepção de mundo que é maior que o Estado. O Roberto Alvim foi vítima disso, infelizmente reagiu de uma maneira agressiva à maior atriz do país, porque discorda dela. Eu gostaria que essa espiral desse ressentimento terminasse um dia, mas é preciso que essa hegemonia de uma ideologia única acabe, para além de um governo que é de direita, mas para além de uma mídia toda, de uma inteligência, de uma universidade que é toda de esquerda e cerceia pessoas que não se coadunem a seu pensamento. Vocês acham é muito que natural isso que o Bolsonaro trazer esse cara pra perto? Houve a história aí, o Adriles contou. É uma vítima. Não é? Ele não faz parte do Projaquistão. É uma vítima, sim, senhor. Ele é contra o Projaquistão e agora ele vai estar lá. Eu só espero essa história da ideologia, né? Isso. Agora aqui é ideológico pra cá. Mas agora aqui vai ser ideológico pra lá, mas a gente vai falar que não tem ideologia nenhuma. Agora, o que seria importante de fato é que a cultura não fosse prejudicada. Então agora, a partir do momento em que ele foi o escolhido gente, zero surpresas, ele é total perfil. Ele é total um perfil de um escolhido do Bolsonaro para ocupar esse cargo. Agora a gente vai ver as ações e resultados. Eu acho que a gente sempre critica a indicação, ok. Podemos criticar aqui o que a gente acha ou deixa de achar. Agora vamos esperar para ver as ações. Que aí sim, talvez a gente tenha mais material concreto, né, para decidir. Mas já enfia um ministério dentro do outro, né? Sim. Vamos enxugar. O que a gente vai enxugar exatamente? Não sei, esse é o princípio. É importante enxugar a máquina do Estado. Essa é a terceira troca de comando na cultura em 11 meses de governo. Importante dizer isso. Não há estabilidade cultural até agora nesse país. Também é muito importante dizer que, mais uma vez, é tão fácil sair atacando a ideologia, a suposta ideologia de determinados grupos, quando se esquece que no lugar de um espaço vazio se coloca uma ideologia dominante. Portanto, ninguém está livre de ter sua própria ideologia. E a ideologia do Roberto Alvim é muito clara. Inclusive, parece-me muito claro pelas declarações do Bolsonaro, que estão um pouco carregadas de ironia. Sim, de que ele fará algum filtro ideológico nos projetos que passarão por essa Secretaria de Cultura. E sim, é temeroso pelo que ele vem escrevendo em suas mídias sociais há anos, e muito antes de ganhar o destaque que o Bolsonaro deu a ele. O Roberto Alvim, ele não foi excluído, não virou um pária da classe artística. Você não tá nem me deixando concluir. Peraí, vamos lá, deixa você poder entendê-la. Tem essa questão da política. O Roberto Alvim não virou um pária à toa, que era isso que eu ia dizer. O Roberto Alvim foi excluído e virou um pária basicamente pelos seus posicionamentos muito radicais para com a própria classe artística. Sim. Siga. Os textos dele no Facebook, pelo menos, causavam choque entre toda a classe artística. Ele mesmo chegou a ser acusado pela classe artística de alguns posicionamentos de ser homofóbico ou de ser radical, se defendeu de todos, negou todos. Agora, não é segredo para ninguém que alguém que tenha coragem de atacar a Fernanda Montenegro e atacar a produção teatral hoje é um tanto quanto ressentido, especialmente porque viu sua carreira naufragar depois que teve essa mudança de vida radical. Eu, sinceramente, torço para que o Ministério da Cultura, ou melhor, a Secretaria da Cultura, não ceda a filtros ideológicos por puro revanchismo. A cultura brasileira é maior que isso. Fefito, o ressentimento dele é real, eu concordei com você. Mas ele é parte dessa classe teatral. Ele foi expurgado dessa classe teatral. Ele não foi criticado por ideologia. Ele foi massacrado. Ele foi vítima de indiferença. Ele foi arrancado por uma questão de princípios ideológicos. Os textos dele, se você concorda, se a gente concorda ou não, são direitos de liberdade de expressão. O problema é o cara que tem uma carreira sólida, consolidada, enorme, que era referendado pelo próprio Chico Buarque, ser negado por todos porque
ter uma ideologia diferente. É esse o problema. Por todos. Um monte de gente quer trabalhar com Roberto Alvim, ele mesmo agora! já fez... Não, peraí, mas ele mesmo já fez um anúncio de que queria fundar uma companhia de teatro de direita e recebeu um monte de currículos quanto a isso. Vários atores, se você for nas redes sociais dele, respondem aos posts Isso foi a recuperação dele. Ele foi abandonado, meu querido, por todos os alunos do SESC, pra ter uma ideia. Todos. O melhor amigo dele, Chico Buarque, a quem ele fazia uma peça, negou os próprios direitos. Você dizer que isso não é perseguição... Você acabou de falar mas isso não é perseguição. De expressão dele nos textos. É muito pior. Eu acho que a gente tem que fazer comparações justas. É muito mais grave alguém tirar os direitos de trabalho de um autor do que alguém criticar alguém por ideologia. Eu acho que a crítica dele foi acerba e foi equivocada em relação a Fernanda Montenegro. Mas ele foi perseguido no trabalho, na vida pessoal dele. Você é dono de uma obra, você tem os direitos sobre sua obra, você cede para alguém sim ou não, dependendo da sua visão de mundo. Você tá no estado que todo mundo pensa diferente de você, você resolve pensar diferente das pessoas. E as pessoas te perseguem exatamente porque você pensa diferente. Ele tem a liberdade de falar o que quer, as pessoas que estão cedendo obra para ele tem o direito de trabalhar ou não com ele. Ele mesmo disse que ficou em cima, como você diz que eu fico em cima do armário. Você como liberal, então. Ele ficou no armário, não, você diz conservador, ele diz que ficou no armário vários tempos. Como liberal devia entender. Não, eu tô falando dele, eu tô comparando com ele. Ele ficou no armário um tempão, exatamente por receio de acontecer o que exatamente aconteceu. Existe uma hegemonia de um pensamento único nesse país ainda, Fefito. Agora que nós estamos mudando.